Povo de Deus, capítulo 22 de Salmo. E quero lembrar, se você não viu, nós te fizemos uma introdução a esse capítulo 22, e é importante, antes de você perceber os comentários aqui do capítulo 22, você também ouvir a nossa introdução, ok? Muito bem, nós já aprendemos que esse capítulo 22 é um salmo messiânico, né? Repetindo aqui, os salmos considerados messiânicos são os salmos 2, 8, 16, 22 a 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110 e 118. Então, se você quer fazer uma pesquisa sobre salmo messiânico, você já tem a relação do salmo messiânico. Se você vai dirigir o culto, se você vai cantar alguma canção que fala sobre o Messias, você pode usar um desses salmos para que você possa introduzir o cântico que você irá cantar. Tá vendo como é importante ter esse entendimento? Muito bem, vamos ver aqui então o que diz a palavra do Senhor. Versículo, então, é um salmo messiânico, dentro de um contexto de enfermidade histórico, ou de um contexto de perseguição externa, ou de um contexto de perseguição interna. Os estudiosos procuram perceber o salmo dentro desse contexto, ou de perseguição externa, ou de perseguição interna, ou de alguém que está passando uma enfermidade mortal e precisa do socorro do Senhor. E outros vão entender que é um pouquinho de cada um. Muito bem, versículo 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Tá vendo? Tá muito mais a ver aqui com alguém que está em enfermidade. Sim, mas pode ser também um contexto de muita perseguição interna ou perigo externo, e o salmista, no momento, ele está orando, ele está buscando ao Senhor. Lembrando da divisão do Salmo, do capítulo, do versículo 1 até o versículo 21, é o clamor da alma turbada. Então, do versículo 1 até o versículo 21, nós temos o contexto de alguém que está clamando porque a alma dela está turbada. Repito, turbada por quê? Os estudiosos pensam em perseguição externa. Outros pensam em perseguição interna. Outros ainda vão pensar mesclando tanto externa quanto interna. E um terceiro grupo de estudiosos pensa que o contexto aqui é de alguém em enfermidade. Avalie você. O que você acha? Você pode colocar aqui nos comentários. Eu acho que o contexto está mais para perseguição externa. Eu acho que o contexto está mais para perseguição interna. No meu entendimento, é mais uma questão de enfermidade física. Percebe? Seria muito bom você participar dando a sua opinião. Aí, a partir do versículo 22 até o 31, já é a ação de graça da alma triunfante. Deus responde o clamor do aflito, ok? Então, versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Tá vendo aqui? Olha, ele está colocando aqui que a situação de angústia dele, ele está dizendo assim: eu sou o verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do corpo, do povo. Lembra de Jó? O Jó, quando estava em enfermidade, o que ele foi? Ele foi o opróbrio dos homens. Debocharam dele. Os escravos dele debocharam dele. Né? Vê lá, por exemplo, Jó, capítulo 12, versículo 4. Ele vai falar sobre isso. Ele vai retratar essa realidade aqui. Então, esse contexto aqui, ó, ele já está um contexto muito mais voltado para uma realidade interna de perseguição por suposto pecado, no caso do salmista aqui, ou do povo dele, ou até ele está enfermo e as pessoas naquele contexto entendiam que enfermidade era resultado de pecado, ou qualquer outro contexto. Tá vendo aí? Aqui retrata muito mais uma questão de enfermidade, me parece. Mas também pode também ser uma realidade de perseguição externa, onde há zombaria. Lembra dos filisteus zombando contra o povo de Israel o tempo todo, até que chega Davi e fala: por que esse incircunciso está debochando da gente? Né?
Todo mundo com medo lá. Manda aí, não tem nenhum soldado aí para vocês são nada, vocês são vermes, né? Usando minhas palavras. Então, também pode ter um contexto de guerra aqui externo. Lembra de Senaqueribe, né? Zombando o povo de Israel? Rapaz, quem é que conseguiu me deter, rapaz? Você acha que o teu Deus, o Deus de você, no começo ele falou assim, ó, o Deus de você mandou vir aqui para arrebentar com vocês. Entendeu? Então, os inimigos, eles costumam pressionar no seu psicológico para você ficar abatido. Então, pode ser também aqui, mas me parece que é muito mais a questão interna, do povo interno. Lembra que quem perseguiu a Jesus foi o povo basicamente interno, né? Não foi o Império Romano, foi os judeus. Os judeus pediram autorização ao Império Romano para matar, porque eles estavam sob julgo romano. Então, os algozes de Jesus foi basicamente o seu povo, seus irmãos, ok? Muito bem, 22, 7. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam seus lábios e maneiam a cabeça. Tá vendo? É só você pegar lá, ó. Versículo 7. Mateus capítulo 29, 27, 39. Marcos capítulo 15, versículo 29. Tudo isso é aquele contexto onde Jesus estava sendo zombado lá. Maneiam a cabeça, aquela velha expressão que nós conhecemos até hoje, né? A pessoa balança, por exemplo, assim, ó, a cabeça de um lado para o outro, para o lado direito, para o lado esquerdo. Fica imaginando aí você, eu aqui balançando a minha cabeça e você também balançando a tua. Para a direita e para a esquerda. Manear a cabeça, né? Fazem gesto com a cabeça e som na boca. Debochando, né? Desprezando. Foi o que aconteceu com Cristo. E também no contexto do salmista lá, por algum motivo, ele passou por isso também. Ele passou por isso também, né? E ele nem imaginava, eu imagino. Ele nem imaginava, eu imagino. Que essa palavra é uma palavra profética. O que está acontecendo com ele na história de Deus, no filme de Deus, é uma cena, é uma realidade que tem duplo sentido para aquela época e profeticamente o que aconteceria com Jesus. Confiou no Senhor, livre-o ele. A expressão exata do que está em Mateus capítulo 27, 43, Lucas 23, 35, né? O povo fala assim, Jesus na cruz do Calvário, você não confiou no teu Deus? Pede para te livrar aí agora. Tá, ó. É exatamente o que foi dito na cruz do Calvário. Salva-o, pois nele tem prazer. Tá vendo? Olha o versículo 10. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Olha aqui, ó. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Ué, a ti me entreguei desde o ventre da minha mãe? Como é que pode ser isso numa questão humana? Alguém pode chegar lá e perguntar para o salmista, vamos voltar lá para o tempo do passado. Aí o salmista fala assim, ô salmista, você escreveu aqui essa canção, eu gostei da tua canção, da tua música, mas você escreveu aqui, ó, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, como é que é assim? Aí eu fico imaginando assim, rapaz, eu estava lá escrevendo lá, a minha canção, e vem essa inspiração, e sei lá, é o que vem no meu coração. Acontece isso muito comigo hoje, tá? Quando eu escrevo meus filmes, e aí eu vou escrevendo, eu não estou analisando o que estou escrevendo. Se eu ficar analisando muito o português, eu vou perder a inspiração. Deixo minha mão força, minha mente imaginar, eu vou imaginando, saio escrevendo. Aí só depois eu faço algumas correções, mas a essência do filme, ela vem naturalmente, parece que eu vivo a cena, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela vai compor uma canção, ela fica assim, vou fazer isso. Ela sai compondo, e a música vai nascendo, cara. Vai nascendo, a poesia vai nascendo. Ela não fica ali maquinando ali, arranjando, né? Quando fica arranjando muito, não é uma inspiração muito perfeita. Não vou dizer que não é inspiração, mas a inspiração perfeita é aquela inspiração que o negócio flui tão naturalmente que nem você mesmo sabe como é que flui. O negócio flui. Aí vamos imaginar alguém perguntando ao salmista lá há mais de 2000 anos atrás. Como é que é esse negócio aí, cara? Não sei, cara. Escrevi isso aqui e fico imaginando que de repente a inspiração aqui é como uma criança, né?
ela depende completamente de Deus, dos seus pais, não é isso? Uma criança depende completamente dos seus pais e também depende completamente de Deus no processo da gestação. Então, a inspiração aqui é, é que eu dependo completamente de Deus desde a minha infância, porque nós somos totalmente dependentes de Deus, não é isso? E nós somos totalmente dependentes de Deus até mesmo antes de nascermos. Então pode ser que o salmista daria essa explicação. Mas o salmista imaginava ele estava profetizando aqui sobre alguém que viria? Não, ele nem imaginava que Deus tinha um projeto, um duplo sentido para aquela palavra, que aquela palavra ele tinha sentido para aquele salmista, mas também no projeto de Deus, no filme de Deus, essa mesma situação seria usada lá na frente, mais de anos e anos à frente, que o salmista nem imaginava em relação a Cristo. Se você pegar aqui, ó, o relato lá desse versículo 10, capítulo 22, versículo 10, se você pegar lá, por exemplo, em Isaías 46, fala um pouco mais sobre isso, né? 49, 1, Isaías 46, 3, Isaías 49, 1, Lucas 1, 35, que vai narrar ali o Espírito Santo visitando Maria. Ele fala assim, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, ou seja, você vai ficar grávida. Então, o Jesus que vem por meio de Maria, né? E desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Tá vendo? Profeticamente de Jesus. Versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Tá vendo? Aqui temos um contexto aqui de enfermidade física, que possivelmente o salmista estava passando por uma enfermidade física e estava buscando ao Senhor. E também tem a questão da enfermidade espiritual. O Cristo se entregando e todo o pecado da humanidade sobre ele. A enfermidade do pecado sobre ele. E isso dói. Por isso ele tem aquele clamor, né? Por isso ele pede, se for possível, passe de mim esse cálice. É a dor da morte, é a dor do pecado, segundo as interpretações teológicas. Secou-se-me o vigor, versículo 15, como um casco de barro, e a língua me apegou ao céu da boca. Tá vendo? Lá no contexto salmista, ele está numa situação tão deprimente, tão complicada. Então, e a língua se me apega ao céu da boca. Lá no contexto de Jesus, capítulo por exemplo, de João, capítulo 19, 28, um soldado pega um pouco de vinagre e dá para Jesus beber, porque ele está em angústia, com muita sede, e aí coloca, mas Jesus acaba rejeitando, porque ele veio para passar por aquilo. Não, tá vendo aqui, ó? Ele estava com tanta sede, estava com tanta angústia. A língua, ó, se me apegou ao céu da boca. Imagine uma situação dessa, meu irmão, né? Você viu o sofrimento que o Cristo passou? E no contexto salmista aqui, o sofrimento que ele estava passando? Hein? Olha o versículo 16 no final. Traspassaram-me as mãos e os pés. 16, versículo 16. É só ler lá. Isaías 53, 7. Mateus 27, 35. João capítulo 20, 25. Você vai ver lá os soldados, profeticamente em Isaías também, e os soldados crucificando Jesus ultrapassaram. Apocalipse fala que quando ele vier, todo olho o verá, inclusive aqueles que que ultrapassaram lança nele, que o prenderam na cruz do Calvário, né? Que rebentou os pés dele com um prego, as mãos, entendeu? E também a lança do lado enfiada nele. Ok? 18. Reparte, repartem entre si as minhas vestes. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Mateus 27, 35. Marcos 15, 24. Lucas 23, 34. João 19, 24. E sobre a minha túnica deitaram sorte. Tu, porém, 19. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. No contexto do salmista, ele foi zombado, ele foi assaltado, ele já estava em uma situação de
me fala, deprimente. Aí o outro salmo até fala sobre isso. E a pessoa já está mal, a pessoa vai lá e aproveita que a pessoa está mal e faz mal e rouba a pessoa. O ladrão está em casa, sabe que tem uma idosa lá, doente, fraquinha, está sozinha. E vamos lá, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. E aí, as pessoas aproveitavam o momento de enfermidade do salmista para ir lá ainda roubá-lo, ainda para saquear, né? E o que fizeram com Jesus foi praticamente a mesma coisa. Estava preso, já estava aflito, já tinha sido humilhado, agredido, e fizeram isso com ele, viu? 20, livra-me a minha alma da espada e das pressas do cão, a minha vida salva-me das foices do leão, tá vendo? Olha o contexto aqui de tanto histórico quanto profético. 22. A meus irmãos declarei o teu nome, contei-lhe louvores no meio da congregação. O Cristo veio para os judeus, né? E o povo, a nação de Judá, rejeitou essencialmente Jesus, né? Ele ia para as sinagogas pregar, assim como Paulo fazia, assim como ele fazia, Paulo fazia, ia para a sinagoga, pregava para eles. João capítulo 7 fala sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Ele foi rejeitado pela sua família, ele foi rejeitado é, 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 pelo seu povo, percebe? Aqui no versículo 22, nós temos Romanos 8, 29, referência, Mateus 4, 23, Marcos 1, 21 a 39, Hebreus 2, 12, entendeu? E assim outros textos que falam sobre essa questão do declarar o nome, né, ao seu povo. E aí no versículo 24 em diante, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Vamos pegar aqui o 23. Vós que temei ao Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendentes de Jacó. Reverencie-o, vós todos, posteridade de Israel. Vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Tá vendo? Ouviu quando lhe gritou por socorro. O salmista lá, ele foi socorrido, né? De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos. Tá vendo? Já foi atendido. Eu vou cumprir. Eu falei que ia fazer, vou cumprir. Na presença do que os temem. O sofredor há de comer e fartar-te. Louvarão o Senhor os que buscam. Viva para sempre o vosso coração. Nós temos aqui um salmista já com um coração grato. Ou ele já alcançou, nesse caso aqui, podemos pensar também, ou ele já sabe que vai alcançar, ele tem esperança de alcançar. Lembrar-se-ão do Senhor, e ele se converterão aos confins da terra. Ó, lembrar-se-ão do Senhor. Alguns estudiosos aqui lembram, entendem que esses outros textos são proféticos, dizendo que no final dos tempos escatológicos, os judeus que sempre negaram a Jesus, enfim, se voltarão para ele. Lembrar-se-ão do Senhor, e eles se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão, né? A Bíblia fala assim, ó, todo joelho se dobrará. E esse todo joelho se dobrará, automaticamente inclui também os judeus. Tá vendo? Todos que 29, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Olha, descem ao pó, se prostrarão perante ele, até aqueles que não podem preservar a própria vida, tanto os vivos na época da volta de Cristo, tanto quanto os mortos. Olha que estamos falando aqui de um salmista, que naquela época do salmista, essa ideia ainda de vida após morte ainda estava ainda em desenvolvimento, ainda estava engateando. Olha aqui o que o salmista está falando, que coisa interessante, já de uma posteridade de vida após a morte. Todos que descem ao pó, todos que morrem, se prostrarão perante ele. Até aqueles que não podem preservar a própria vida. Ó, no caso aqui nós temos uma ideia de enfermidade mortal, temos uma ideia aqui de morte propriamente dita.
Tá vendo? A posteridade, versículo 30, a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, aonde vinha anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Aleluias. Encerrando, o que nós temos aqui? Uma mistura no filme de Deus, o Deus que escreve a história, o Deus que usa personagens reais para que o filme dele, que tem protagonista, né, que tem todas as cenas, tem ação, tem romance, tem suspense, tem terror, um filme de todos os gêneros, escrevendo, onde ele pega história, ele escreve um contexto e um capítulo do filme tem relação com outro capítulo lá na frente. E para você entender todo o filme, toda a Bíblia, você precisa entender todo o filme. Não é isso? Você precisa ter todo o contexto, porque um capítulo aqui esclarece o outro lá. E o outro lá esclarece aqui. Eu sempre falo de Caim, né? Lá se você pegar em Gênesis, você vai ver a história de Caim. Lá no começo do filme. Mas quando chega lá no final, lá em 1 João, ou 2 João, primeiro ou 2 João, acho que é em 2 João, lá no livro de João, antes do Apocalipse, vai falar que Caim era do maligno. Uma informação que não tem lá em Gênesis. Não tem. Só tem lá em João. O capítulo final do filme. Né? Um capítulo antes do final do filme, vamos dizer assim. Está dizendo, está dando uma revelação importantíssima para entender o começo do filme lá em Gênesis. Percebe? Então, os salmos são proféticos. Ele tem duplo sentido, tanto histórico do passado, como para o futuro. É isso. Que você possa continuar conosco, estudando a palavra de Deus, trazendo a sua contribuição. E aí, o que você acha? Qual é o contexto que se encaixa mais? O salmista lá, profético, o salmo, se encaixa mais num contexto de perseguição externa? Ou em uma perseguição interna, segunda opção? Ou terceira opção, as duas coisas, interna e externa? Ou está mais em um contexto de um salmista que está numa enfermidade muito grave, né? E que recorre a Deus para que Deus o livre dessa enfermidade. No carro do salmista lá, o contexto mostra que Deus o livrou da enfermidade, caso você entenda que é enfermidade. No contexto de Jesus, ele passou pela morte, mas na verdade, ele acabou vencendo a morte. A enfermidade não o venceu. No primeiro momento, pareceu até que a enfermidade venceu. No primeiro momento, pode parecer até que a morte vence. Mas no momento seguinte, final, a morte é derrotada. Porque o Cristo ressuscitou. E você e eu ressuscitaremos também. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.